Não, eu não sou, não. Eu sou o Demolidor. Galera, é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu achei esse episódio simplesmente insano. Aí você vai me perguntar que tem diversas dúvidas com esse episódio. Como que o mercenário tá trabalhando pra Valentina Allegra de Fontaine? Como que o rei do crime aceitou simplesmente fugir da cidade? Por que o Matt Murdock aceitou ser preso? Cara, essa e várias outras perguntas a gente vai responder nesse vídeo aqui, porque eu tô cheio de teoria com o que vai rolar com o Homem-Aranha 4 e o Demolidor junto nessa história. Tem muita coisa rolando e eu tô simplesmente animadaço pro que tá vindo aí. E esse episódio aqui, cara, foi um episódio simplesmente insano, com um desfecho, farmação de aura de todos os personagens possíveis aqui nesse último episódio, que simplesmente ficou muito bom, na minha humilde opinião. Já se inscreve aqui no canal e veja o nosso vídeo de Saga Marvel, que segunda-feira saiu o nosso vídeo de detalhes de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, e sexta-feira vai sair o de Justiceiro, porque semana que vem vai ter o especial de Justiceiro já aqui no canal. Então já vê o primeira e a segunda temporada toda resumida sexta-feira. Então se inscreve para não perder o próximo vídeo e vamos falar desse episódio insano. Eu te amo. Eu também te amo. Beleza, o episódio aqui começa com o Matt Murdock e a Karen Page no restaurante lá que eles iam na segunda temporada, no quinto episódio, comer e namorar e tudo mais. E essa cena aqui não é um flashback deles lá daquela época. Essa cena aqui, na verdade, é praticamente a cena em que o Matt Murdock vai ser preso, sendo colocada antes de tudo acontecer que rola nesse episódio. Senhorita Macduff? Então nesse episódio aqui a gente volta ali pro julgamento da Karen Page, que já estava sendo trabalhado no outro episódio, e o Matt Murdock chegando atrasado, porque a Jessica Jones tá lá cuidando da perna dele. Muita gente achava que ela ia aparecer só naquele trechinho daquele episódio anterior, e não, a mulher voltou aqui pra essa última cena nessa temporada aqui, que ficou bom demais, até as lutas dela junto com o Demolidor. Caramba, Jessica. Ah, vai, para com isso. Ela diz aqui pro Demolidor que ele não viu ela fazendo parto, mas nos quadrinhos, cara, é legal que no parto tem vários heróis da Marvel, Doutor Estranho, e ela põe o nome do Punho de Ferro também, que é amigo dela, e do Luke Cage também, pra você ver como esse parto foi complicado até mesmo nos quadrinhos, então deve ter sido uma referência. Pra mim tá ruim, eu não sou forte igual a você. É que você não me viu dando a luz. Aqui o Fisk já manda um mercenário fake ali pra matar o Matt Murdock e a Karen Page depois do julgamento. E eu fico pensando se ele já não tinha pensado e sacado tudo isso aqui e esquematizado, já sabendo que o Matt Murdock iria se revelar como Demolidor. Mas também é um negócio meio que a prova de falhas, né? Se o Demolidor vencesse ele ou não, o rei do crime teria humilhado ele publicamente e depois teria matado o cara quando tivesse sido sendo preso. Então o rei do crime tentou meio que, vou vencer de todas as formas, só que deu tudo errado. A defesa chama o prefeito Wilson Fisk. Aí o Matt Murdock chama o rei do crime pra depor ali no julgamento, e o rei do crime começa a falar sobre o pai dele, que ele falava assim, eu sempre fui ali treinado pra espancar sempre o mais forte e tudo mais. Me ensinaram a encontrar o homem mais forte e derrubá-lo. Porque o pai dele fez ele espancar lá o vizinho que maltratava o filho quando era criança, pegando o cara mais forte ali do bairro pro garoto começar a matar pessoas já, porque o PA tinha zoado as eleições do pai dele. Nenhum homem é tão imponente quanto este tribunal. O mercenário chegando ali e matando a força-tarefa vigilante lá, ou até mesmo o mercenário fake, com o cara simplesmente farmando aura, chamando o maluco de poser, né? Tipo, mercenário falsificado. Impostor. Simplesmente, cara, quem mandou o mercenário aqui? Como a gente vai ver no final desse episódio aqui, ele tá trabalhando para o Sr. Charles, que trabalha para Valentina, que tem os Thunderbolts no negócio. Então, quem deve ter mandado o mercenário ali, muito provavelmente foi a Valentina ligando pro Charles e o Charles contratando o mercenário para ir lá
para matar o rei do crime. E aqui, nesse julgamento, mostra por que o Demolidor é simplesmente um dos melhores advogados do universo da Marvel nos quadrinhos. Ele consegue fazer o rei do crime provar que ele praticamente é um herói por ter salvo a vida dele antes. Você me chamou de herói naquela noite, não foi? Objeção. E também consegue confirmar ali que o navio foi afundado pelo próprio rei do crime, por ele estar lá presente e se revelando simplesmente como o Demolidor. Não, eu não sou, não. Eu sou o Demolidor. Por ele estando lá dentro do navio. E é legal o desespero do rei do crime, porque quando a gente vê o rei do crime começando a fazer ameaças, é quando o cara começa a ficar acuado e se sentir fraco. E ele naquela cena do sussurrinho, falando baixinho só pro Demolidor ouvir, Fazer você ser jogado numa cela para sempre. e ele sabia que o cara ia ouvir, aquilo ali foi o maior ato de desespero do rei do crime. Se você se revelar como Demolidor, eu também te ferro e você vai me ferrar, a gente vai cair junto. Eu poderia dizer o mesmo sobre você. Como é que é? Então é aí que tá, né? O Matt Murdock consegue convencer que foi o rei do crime e provar que foi o rei do crime que deu as ordens pra derrubar o navio com as armas ilegais, e ainda mais ele provando tudo isso aqui, se revelando como Demolidor publicamente pra todo mundo no maior estilo: eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Demolidor. Cara, eu sou o Demolidor, eu sou o Homem de Ferro. Isso aqui foi muito insano. Só começou a tocar aquela musiquinha do final de Homem de Ferro 1 porque farmou muita aura. E aí você deve estar se perguntando: meu Deus, Gabriel, ele revelou a identidade dele, agora todo mundo sabe que ele é o Demolidor. Perdeu a melhor parte que eu gosto do Demolidor, que é ele ser ali o advogado e ninguém saber que ele é o Demolidor. Calma que tem uma teoria insana já fervilhando na minha cabeça. Porque como termina esse episódio aqui, surge essa teoria que simplesmente o cara tem uma carta na manga insana pra depois apagar toda essa parada que ele é o Demolidor, tá? Relaxa. Por que não responder? Não responda. Responda, senhor! Eu vou responder. Então aqui, o Demolidor simplesmente derrotou o Rei do Crime publicamente, coisa que ele nunca conseguiu fazer. Ele foi lá, já prendeu o Rei do Crime 2 vezes, mas nunca no tribunal de fato. O Rei do Crime sempre mexia os pauzinhos, sempre conseguia escapar, e agora o Rei do Crime se foi. O cara conseguiu derrotar ele nos dois ambientes, né? Como vigilante e como advogado. Significa que esse tribunal não tem nem a capacidade, nem o mandato para fazer justiça! A governadora fala que vai depor o Rei do Crime publicamente, que o cara não tem escapatória, vai deixar de ser prefeito, e o cara não aceita. Ele fala: ah, beleza, vai lá, quero ver. Essa é a parte em que você renuncia. Sugiro que você o inicie. O Rei do Crime vai lá conversar com a Jessica Jones, e ele conhece a Jessica Jones. Você vai me perguntar: Gabriel, da onde que ele conhece a Jessica Jones? Tipo assim, ele nunca interagiu com a Jessica Jones antes, corpo a corpo, frente a frente, nunca viu ela de fato. Mas ela esteve envolvida ali na série Defensores. Talvez ele conhecesse ela de lá? Talvez. Mas é o Rei do Crime. Ele literalmente sabe tudo de todo mundo. Se cuida, Rei do Crime. E ali a gente vê que todo o plano do Rei do Crime era, quando o Matt Murdock estivesse saindo, era pra matar o cara. Só que o mercenário farmador de aura chegou lá e meteu uma bala naquele Buck safado. Prepare disparo. Foi, meu amigo. Mercenário errado. Armadilha, senhor! Não, por favor, peraí, você não quer fazer isso, você não... E aí ele fala que tá sendo sitiado, tá sendo ali cercado em estado de guerra. Quando entra nisso aqui, o cara não pode ser deposto. Então ele faz toda essa sacada de artimanha pra não conseguir sair do cargo, mesmo a mulher querendo tirar ele. Então, com essa parada de estão me atacando, tô sitiado e coisa e tal, o cara vai continuar como prefeito até segunda ordem. Então não tem como tirar o cara, entendeu? Eu vou ficar e lutar. Aí o Wilson Fisk vai ao vivo falando que tá cercado, como eu já falei antes, e ali entra a Bibi Ur, destruindo totalmente o repertório do cara, do que ele fez no ao vivo, mostrando toda a verdade, e foi o lado ali que o Daniel fez na história, né? Conseguiu deixar a menina viva pra ferrar com o Wilson Fisk publicamente,
tanto que se não fosse ela, ninguém teria ido lá pra enfrentar o Rei do Crime no final ali. E nessa reportagem ao vivo aí do Rei do Crime, a gente consegue ver uma repórter da Spectrum News, que já apareceu em Homem-Aranha 3 e tá desde a Marvel ali, desde Homem de Ferro. Aí beleza, né, o Rei do Crime fala que vai simplesmente lutar só pra instigar ali o Demolidor, a galera também vai ser instigada pra ir atacar ele e simplesmente tem aquela luta generalizada, a Jessica Jones tomando 10 litros de cachaça antes de sair pra porrada, como sempre ela fez na série dela. A força-tarefa tá chegando. E lá com a galera lá de fora, simplesmente volta o detetive de Demolidor da primeira, segunda temporada, teve na série do Justiceiro, teve na série da Jessica Jones. O cara simplesmente é um daqueles personagens lá que está ligando todas as séries ali da Marvel, da Netflix. E o cara volta aqui novamente com a Ângela Del Toro lá, mostrando toda a verdade para o Cole North, que o Powell lá era simplesmente um mentiroso e mudava toda a parada, fazendo o cara se revoltar contra o líder ali da Força-Tarefa Vigilante. Passa, foda-se. Tipo, ficou meio paia, mas desde o outro episódio lá, quando teve a outro protesto, o cara já tinha visto o Powell fazendo uma parada merda, matando um próprio policial, falando que foi as pessoas, então o cara já tava o tempo todo desconfiando. Paulo, que porra é essa? Vigilantes do caralho. Eles mataram os Soldiers! E até no julgamento anterior, ele descobriu que o Powell tava fazendo merda, mandando lá caçar o Demolidor e tudo mais. Então, foi mostrando aos poucos o cara se rebelando. Só que isso aqui é tudo uma adaptação nos quadrinhos, né? Porque o Cole North começa ali nos quadrinhos caçando o Demolidor e tudo mais, e depois se torna um aliado do cara nas histórias dos quadrinhos. Então, vão meio que nessa pegada aqui. Deixa eles entrarem. Vai! Aí a Sheila chega lá pro Rei do Crime falando que o procurador-geral, né, que é o cara mais alto cargo ali da Justiça dos Estados Unidos, falando assim, olha, a gente perdoa todos os seus crimes e tudo mais, só saia da cidade e deixe o seu cargo de prefeito. Simples assim, esse é o acordo que os caras queriam fazer, porque, né, era o Rei do Crime, né, o cara simplesmente, né, tava ali ganhando uma carta branca pra simplesmente sair como prefeito. Aí você vai me perguntar, por que que o Rei do Crime não aceitou ali? Simplesmente o seguinte, o cara surtou na hora e ele queria continuar como prefeito para vencer o Demolidor e fazer o cara ser preso e ele continuar no poder. Renuncie à sua cidadania, vá para o exílio e o procurador-geral promete não processá-lo. Não. Isso não vai acontecer! Porque simplesmente o Rei do Crime não ia aceitar o fato de ter perdido tudo. Ele perdeu o seu império, ele perdeu o poder ali como prefeito e o Demolidor continuar vivo. Ele perdeu até mesmo a Vanessa, então ele queria vencer o Demolidor. Se ele aceitasse esse acordo, seria como perder. E ele não queria perder pro Demolidor de nenhuma forma. É por isso que o cara surta e sai matando todo mundo de uma forma brutal, ensanguentando o terno dele de branco e ainda mais quebrando uma coluna de um cara na parede, igual ele quebrou a coluna do mercenário no final da terceira temporada. Ali nessa luta aí generalizada com todo mundo, Demolidor, Jessica Jones começam a lutar também e vemos a Ângela Del Toro com super força esmagando a cabeça de um carinha no meio da parede e a gente consegue ver ela com essa super força, super agilidade, resistência e reflexos por causa do colar do tio dela, que realmente tem poderes místicos igual aos quadrinhos, se tornando aqui assim de fato em ativa a Tigre Branco. E durante toda essa cena aqui do Rei do Crime, esmagando o crânio de um, quebrando a coluna do outro, só confirma e deixa mais óbvio ainda que o cara realmente tem super força, super resistência e tudo mais. O cara já recebeu explosão de um monte de flecha do Gavião Arqueiro em Hawkeye e o cara não morreu. O cara levou um tiro no meio do crânio com a Echo explodindo a cabeça dele e não morreu. E o cara aqui em toda essa luta aqui, o cara também nem sequer foi ferido. Então, o cara tem de fato super resistência e super força. Ele pode ser ali um mutante ou pode ter tomado um soro de super soldado da Power Breaker. Não dá pra saber ainda de fato como que é essa parada do Rei do Crime aqui dentro do MCU. Vocês estão enganados a meu respeito! O Matt e a Jessica Jones tentam impedir ali a população de matar o Rei do Crime pra falar que eles são melhores do que isso, que eles não precisam matar ninguém e tudo mais. E o Matt consegue fazer um acordo com o Rei do Crime. Se você sair como prefeito, eu também saio como demônio. Eu aceito ser derrotado se você aceitar sair também. Então os dois aceitam saírem e serem derrotados um pelo outro.
em troca de conseguirem ficar livres e soltos. Só que o Matt Murdock também tinha aceitado ser preso. Calma lá. Acabou para nós dois. Temos a oportunidade de lhe dar paz, mesmo que não a tenhamos. Isso é perdão. Então é o seguinte, o Rei do Crime não aceitou com a Sheila, porque ele não ia derrotar o Demolidor dessa forma. Desse jeito aqui, ele também consegue derrotar o Demolidor com esse mesmo acordo sendo feito. Além do mais, dele poder extravasar a raiva dele e simplesmente sair matando todo mundo nesse episódio que ele quisesse. Até mesmo essas mortes aqui foram perdoadas. É bizarro, né? É ridículo, eu sei que é ridículo. E eu, se eu fosse lá o cara da justiça, estaria preso por milhões de anos. Nunca mais eu veria a luz do dia. Mas, né, é o acordo que os caras fazem pra conseguir tirar o Rei do Crime da prefeitura, porque eles sabiam que eles não iam conseguir tirar o cara de lá. Você entende se eu não apertar a sua mão? Aí você vai me perguntar, mas por que o Matt Murdock não matou o cara ali e tudo mais? Por causa dos princípios de cristão, de católico que ele tem. Ele não ia matar o Rei do Crime, ele até salvou a vida do cara, queria fazer as coisas dentro da lei. Você não tem permissão para me oferecer isso! Aí depois mostra ali o ringue do pai do Matt Murdock, que ele ia lá, onde teve a luta do Rei do Crime nessa temporada. Mostra o restaurante onde ele ia namorar lá com a Karen Page na segunda temporada também. E aqui ele vai ser preso como Demolidor legalmente pelos crimes que ele cometeu ali como vigilante. Agressão e tentativa de homicídio, e a lista é longa. Os crimes do Demolidor? Tenho direito Eu conheço bem os meus direitos. Eu era advogado. Mostra logo em seguida o escritório da Jessica Jones, igualzinho à série dela. E se você assistiu a série da Jessica Jones ou o nosso resumo aqui de todas as temporadas dela, sabe que aquele vidro ali da porta do escritório dela não vai durar muito tempo. E aparece ali o Luke Cage, né, comprovando tudo certinho, a história que a Danielle, ali, a filha da Jessica Jones, era com o Luke Cage. E o cara tá utilizando essa camiseta amarela aqui, e o cara tá usando isso aqui não é de graça. Porque nos quadrinhos, quando ele usa esse terno, é quando ele vai concorrer a prefeito de Nova York. Ele já tá confirmado na terceira temporada também. E você terminou? Sim. Parece que ele encontrou outra pessoa. Luke Cage fala que encontraram outro cara pra fazer os trabalhos pra ele, ele foi liberado, é justamente o mercenário, por isso que eu acho que foi o Sr. Charles que tinha mandado o mercenário atacar o Rei do Crime depois, lá no início do episódio, e aqui ele tá trabalhando pra Valentina, ou seja, ele está a um passo de se tornar um novo Vingador, um Thunderbolts, com a Helena Belova e o Bucky. Depois já mostra a Heather Glenn utilizando a máscara do Muse, comprovando todas as teorias e confirmando todas elas, mas a gente já sabia um pouco antes, né? Umas 2 semanas atrás, quando vazou as fotos dos sets de gravação, com ela vestida de Muse, né? Adaptando ali o arco dos quadrinhos da personagem Morgan Wither. Então ela realmente vai ser possuída ali pelo espírito do Muse e sair matando e assassinando todo mundo igual o Muse. E aqui, quando ela se vê no espelho, ela coloca a máscara, mas no espelho ela tá sem máscara, é o que ela tinha falado no livro dela, né? Que na verdade a máscara da pessoa é quando ela tá sem máscara, e quando ela bota a máscara ela se sente ela de verdade. É basicamente sendo representado isso aqui agora. A máscara do vigilante não esconde seu rosto público. Na verdade, revela seu rosto privado. O Matt Murdock, ali na prisão, vê todo mundo da Força Tarefa sendo preso, tem o Cole North que cumprimenta o cara. E eu fico imaginando aqui que a galera da Força Tarefa vai matar o Cole North ali na prisão, porque ele basicamente traiu a Força Tarefa. Certeza que o cara pode ser morto ali na prisão. E o Matt Murdock, olha só, ele não vai fugir da prisão, tá? Se você acha que o Matt Murdock, o cristão ali, o cara certo da justiça, o advogado, ele vai fugir da prisão e ficar como foragido, meu amigo, ele nunca vai fazer isso aqui porque ia contra os princípios do personagem. Ah, mas o Homem-Aranha tá numa prisão, no trailer ele vai salvar o Demolidor. Não, talvez aqui, cara, minha teoria é que a mão, o tentáculo, vai tentar ir lá pra matar o Demolidor na prisão. Só que eu acho que o Homem-Aranha pode ir lá e salvar o cara. E o Demolidor pode sair ali na prisão pra ajudar o Peter Parker e falar assim, valeu, Peter, é isso aí, cara. Vamos ir, vamos matar o tentáculo. É bom saber que os caras estão de volta, que eles vão ser os vilões da terceira temporada, mas eu vou ficar aqui preso, que é o que eu tenho que fazer. Até porque o Homem-Aranha se lembra que o Matt Murdock tirou ele da prisão, né? Contra o controle de danos lá no início do terceiro filme do Homem-Aranha. Então ele sabe que o Matt Murdock é o Demolidor agora também. Como é que você fez isso? Sou um ótimo advogado.
Então, mais um motivo pra ele ir lá na prisão. Mas o Demolidor não vai sair. O que eu fico imaginando de como que o Demolidor vai sair dessa prisão? Tem diversas formas, tá? Uma delas é o governo ali, por causa da morte do Cole North ou de outras mortes na cidade, talvez também geradas pelas mortes que a Muse vai estar causando na cidade, e o Demolidor foi um dos responsáveis por derrotar o Muse. Cara, eu fico imaginando se o governo não vai simplesmente pedir pro Demolidor, do Matt Murdock, sair da prisão. A gente perdoa todos os seus crimes se você conseguir pegar esse criminoso em série que tá matando diversas pessoas pela cidade. Essa aqui é uma das formas, tá? Outra forma é, o cara morreu ali na prisão, o Demolidor também vai resolver o caso em troca de diminuir a sua pena e ficar solto. E tem uma parada que a Karen Page tem na manga dela, ela simplesmente pode utilizar isso aqui e destruir tudo o que tava no julgamento, de fazer assim, olha, como que o Matt Murdock é o Demolidor se ele tá preso lá na prisão e tem um cara como o Demolidor vestido ali sendo o Demolidor? É só ela chamar o Punho de Ferro e a Elektra para serem o Demolidor, enquanto o Matt Murdock tá preso, e usar isso aqui como prova que o cara não é Demolidor e ser solto da prisão. Simples assim. Nossa, Gabriel, mas que ideia viajada. Amigo, eu tirei essa ideia simplesmente dos quadrinhos porque o Punho de Ferro fez justamente isso nos quadrinhos. A Elektra também. Então, é só pegar o que tá adaptado nos quadrinhos e trazer pra cá. Simples assim, tem 1, 2, 3, 4 formas de tirar o Demolidor da prisão, e 2 delas é o cara ainda tendo a sua identidade privada. Matt Murdock não é o Demolidor. Foi tudo um argumento que o cara utilizou pra derrotar o Rei do Crime. Ou o cara volta realmente Demolidor e o governo sabendo disso. E é isso aí. Então eu fico imaginando que, por causa de Homem-Aranha 4 e o trailer, muito provavelmente o Tentáculo pode ser o grande vilão da 3ª temporada de Demolidor Renascido, até porque o Punho de Ferro, a Elektra, o Luke Cage e a Jessica Jones estão tudo voltando pra Demolidor 3ª temporada por causa das fotos dos sets de gravação. Então, minha gente, a última vez que todos esses personagens estavam juntos e reunidos foi na série de Defensores lutando contra o Tentáculo. E aí, né, a história já tá feita. Agora, só confirma ainda mais, né, desde sempre que o trailer de Homem-Aranha deu spoiler por causa da Sheila como prefeita de Nova York, agora que o Rei do Crime saiu da parada. E o Rei do Crime tá lá na prainha. Ele já tinha falado pra Vanessa que eles iriam pra lá, e ele nem ia gostar da praia, e que na verdade a cidade dele ali é Nova York mesmo. Então a gente já sabe de uma coisa, o Rei do Crime não vai ficar lá pra sempre vendo o mar. Tenho certeza que ele vai voltar. E outra coisa, saiu fotos de sets de gravação do Rei do Crime em Nova York. Então, né? Bom, isso aqui foi todos os detalhes, referências e easter eggs que a gente pegou aqui e todas as teorias desse último episódio de Demolidor Renascido, 2ª temporada. Muito melhor que a 1ª temporada e pra mim, olha, superou algumas temporadas ali das séries da Netflix mesmo, hein, cara. Eu quero saber a opinião de vocês, já se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.